Pode um desejo imenso arder no peito tanto, que abranda e aviva a alma o fogo intenso, lhe gasta as nódoas do terreno manto, e purifica em tanta alteza o espírito com olhos imortais, que faz que leia mais do que vê escrito. Este é um poema de Luís de Vaz de Camões, que deu o título ao livro que acabei de ler. O livro que acabei de ler foi nem mais nem menos do que, como dizia o poema, Pode um desejo imenso, de Frederico Lourenço. Este livro é composto por 3 livros que foram editados inicialmente em separado, mas não foram editados, neste livro não estão pela ordem com que foram saindo em separado, mas sim pela ordem cronológica dos acontecimentos. Para se compreender melhor a história, foi uma opção editorial editar as 3 obras assim, porque o primeiro era numa certa época e depois o segundo era o que tinha acontecido para trás. E eles, ao reeditarem as 3 obras juntas, decidiram pôr tudo por ordem cronológica para facilitar a leitura. Primeiro, acho que merecia uma edição melhorzinha, com uma capa não tão básica, e apesar de se ler muito bem, as letras não são demasiado pequeninas, como às vezes acontece em algumas edições de bolso. Pela obra que é, acho que deveria ser editado numa ediçãozinha maior, mais bonitinha, com uma capa bonita. Acho que merecia. Mas pronto, é uma boa leitura e vamos daí falar dela. Como disse, está dividida em três livros, mas a história é a história de um grupo de universitários que fazem parte de um projeto literário baseado, uma coisa académica, baseada em versos de Camões. Mas o livro começa com eles no final do curso a decidirem o que vai ser as suas vidas, e eles participam todos desse projeto académico que eles chamam Rimas. Mas é mais que isso, claro. Existem 4 personagens principais: o Nuno, a Helena, a Rosália e o Vicente. E depois existem mais umas personagens, os professores, a secretária, que é um bocadinho passada. Os temas principais são as suas relações, as relações entre eles, de aproximação, de afastamento, as relações amorosas, as relações também com os seus familiares, e as relações académicas, o que acontece na universidade. Um dos temas principais, apesar de não se dar uma importância fulcral, e talvez tenha sido importante em 2002 a saída de um livro sobre o tema da homossexualidade masculina. 2 personagens são homossexuais, e fala também um bocadinho sobre a negação, a descoberta, como é que são as relações. Um deles de início tem uma relação com uma rapariga, então o livro anda à roda também em todas estas relações. Depois vemos as suas famílias, que eles são as personagens, digamos, as principais, são de boas famílias, às vezes um bocadinho irritantes também, com as suas manias e as suas maneiras de se mostrarem superiores na sociedade, e também as relações académicas todas que eles têm, as lutas pelos lugares académicos, as defesas das teses, a importância das publicações, aquelas lutazinhas de bastidores que existe nas universidades. É mais ou menos interessante. Mas o fio condutor é sempre a história e a relação destas 4 personagens: o Nuno, a Helena, o Vicente e a Rosália.
É de salientar que a escrita é muito boa, é muito cuidada, percebe-se que estamos presente a alguém da linguística, a um estudioso de línguas. Podem ver no currículo do autor, Frederico Lourenço, ele traduziu a Bíblia do grego, a Odisseia, ele tem trabalhos de peso no seu currículo. Mas não se torna chato. A maneira com que ele escreve não se torna chato. Por vezes é uma linguagem mais poética, com mais ou menos figuras de estilo, do que estamos normalmente habituados a ler, mas é muito agradável de ler, não nos afasta como leitores. E o que me interessa nesta história são mesmo as personagens. A única coisa que eu não gostei tanto foi que, na minha opinião, o autor deu muita importância à parte do estudo da obra de Camões. O livro Pode um Desejo Imenso, por exemplo, termina com uma dissertação que é apresentada num colóquio sobre este tema, e acaba por tornar-se um bocadinho aborrecido estar a ouvir ali a falar de Camões e disto e daquilo, quando nós não estamos por dentro, não nos interessa por ir além, e então essa parte torna-se um bocadinho chata, na minha opinião, porque não gosto assim tanto e não tenho conhecimentos académicos para isso. De qualquer maneira, gostei muito, dou 4 estrelas a este livro. Gostei muito da maneira como a história dá uma volta à vida. Os personagens envelhecem, eles no início são meros alunos no final de curso, depois na segunda parte já andam à volta, já fazem 40 anos, já são quarentões, e depois no final avança ainda um bocadinho mais após alguns acontecimentos marcantes na vida deles. É um bocadinho saudosista também sobre algumas coisas do passado. É um livro muito interessante que aconselho a todos a lerem. Espero que gostem. Digam-me se já leram ou se ainda não leram este romance do Frederico Lourenço. A mim já me tinham aconselhado a ler este livro e eu tinha comprei na feira do livro do ano passado, mas ainda não tinha pegado nele, e em boa hora que o fiz, porque foi uma leitura muito agradável. O livro, esta versão de bolso, a única existente, mas a versão de bolso tem 473 páginas, mas lê-se muito bem, lê-se muito facilmente e rapidamente. A história é muito interessante, por isso quem quiser saber mais sobre estas personagens, leia. Acho que gostaria de ler mais do Frederico Lourenço de ficção, que não tenho sinceramente paciência para ler a Bíblia, e apesar de toda a importância que a Odisseia e os outros, toda a importância que esses trabalhos possam ter, mas eu prefiro uma leitura mais deste tipo de ficção. Espero que o autor escreva mais, porque escreve muito bem e as histórias são interessantes. Já sabem que se gostam destes vídeos que eu aqui faço, e se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam, cliquem no botãozinho de subscrever e depois no sininho se quiserem receber informações de quando eu ponho novos vídeos. E também, se gostarem deste vídeo, vá lá, deixem um like para que o vídeo seja visto por mais pessoas. Resta-me só agradecer-vos pela paciência de verem este vídeo. Até à próxima e boas leituras.